Ó, seja sincero, você prefere a bênção ou você prefere a maldição? Olha que pergunta tonta. Bom dia para você, Deuteronômio capítulo 28, e é um tema delicado, porque do versículo 1 ao versículo 14 é pura bênção, pura coisa boa, para você e para mim que segue ao Senhor Jesus de todo o nosso coração, que a gente o ama, o busca, o adora, o exalta, quer viver com ele, entendeu o sacrifício dele por amor naquela cruz. Mas agora tem o outro lado, do versículo 15 ao 68, as maldições para aqueles que não querem saber de Deus, são aqueles que zombam do evangelho, são os descrentes, desobedientes, aqueles que realmente querem viver com a força do seu braço, pela sua própria vontade, fazendo o que bem entendem. Isso é tenso, porque tanto um lado como o outro se refere ao período que vivemos aqui na Terra, quanto ao período que viveremos eternamente, tá? Então, vamos conversar sobre isso e eu quero introduzir no capítulo 11. Lembra no capítulo 11 que a gente já conversou aqui, mas eu quero fazer do versículo 26 ao 28, só para você entender. Moisés, ele relata assim: eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção é quando vocês ouvirem os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se vocês não ouvirem os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho, que hoje eu vos ordeno, para seguirdes outros deuses, que não conhecestes. Então, olha só, você já sabe qual é o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus fala que não existe outro caminho se não for por ele. Ou seja, qualquer outro que fale aí que através dele vai chegar a Deus é mentiroso, é ladrão. Então o que acontece? Jesus é o caminho. E aqui ele está nos mostrando, desde lá da época de Moisés, que nós devemos ouvir e obedecer aos mandamentos do Senhor. Jesus disse: aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Poxa vida! Quer algo mais claro e nítido do que isso? O próprio Deus falando para você o segui-lo, o obedecê-lo, o adorá-lo, porque você será bendito. É isso. Do versículo 1, agora vamos para o capítulo 28, tá? Do versículo 1 ao versículo 14 é pura bênção, pura coisa boa. Bendito serás na tua cidade, no campo, o fruto do teu ventre, quando você entrar, quando você sair. Se os inimigos vierem por 7 caminhos, olha, eles vão fugir de vocês. Olha só, você será confirmado como povo santo, você terá abundância, o bom tesouro do céu será aberto para você e você estará para sempre com o Senhor no céu. Pessoal, quer bênção maior que essa? Mas aí tem o outro lado, do versículo 15 ao versículo 68, são as maldições para aqueles que desobedecem, aqueles que não querem seguir ao Senhor, aqueles que zombam do evangelho, aqueles que perseguem, que maltratam, a gente sabe. Mas tem uma pergunta, que essa pergunta ela é milenar, e aí você fica assim: poxa vida, mas eu sigo a Deus, eu amo meu Senhor, eu leio a palavra, eu oro, eu vou à igreja, faço tudo, e eu tô passando tanto perrengue na minha vida, e eu tô vendo assim os ímpios, essas pessoas que zombam, não estão nem aí para nada, prosperando, viajando, gastando, postando, e eu aqui. Poxa vida, que justiça é essa? É a mesma indagação que Asaf faz no Salmo 73. Vamos ler lá? Olha só o que ele fala, e olha só a epígrafe desse salmo para você entender. A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Então olha só, eu vou ler nos versículos 1 a 3 e depois vou pular para o 16 para você entender, tá? Asaf felicita: verdadeiramente bom é Deus, olha só, para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, olha só, ele fala isso, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Pulando para o versículo 16. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que eu entrei, agora olha que palavra linda, no santuário de Deus. Então eu entendi o fim deles. Agora, pessoal, é um abrir de mentes, Aqui na terra, a chuva cai para justos e injustos. O sol se levanta para os bons e para os maus. Essa é a palavra de Jesus em Mateus capítulo 5, no versículo 45 e 46.
para você entender que as misericórdias do Senhor estão se renovando a cada manhã. E o mundo está girando, pessoas conversando, se relacionando, comprando, vendendo, e a paciência de Deus vai se renovando. Isso se chama graça comum. E aí você fala, tá bom, Caio, mas e aí? Poxa, eu tô aqui buscando o meu Deus e ímpios estão aí prosperando, não é justo. Se você parar para pensar, a graça comum, que é para todos, é para mostrar que o nosso Deus ele é misericordioso e que todos os dias as pessoas têm a oportunidade de crer no Senhor. E Deus não é mau para com os seus filhos, não entenda isso. Poxa vida, eu tô passando esse perrengue aqui e Deus não tá nem aí para mim. Pelo contrário, Deus ele quer que você continue o buscando, o adorando, e a paz que excede todo entendimento vai chegar no seu coração. Você vai entender isso na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, nas suas atitudes. Deus vai te abençoar na sua realidade de vida. Para alguns justos, estão realmente prosperando, com o dinheiro lá em cima, com bens, com isso, com aquilo, mas outros, você precisa entender que Deus ele aplica na realidade da pessoa e ele sempre vai querer que as pessoas o busquem para transformar as suas realidades. Se fosse assim, todo cristão deveria ser lá em cima próspero, deveria ter coisa, dinheiro no bolso, bens e tudo mais. Mas não é assim a realidade. Assim como tem o outro lado da moeda. Tem ímpios que estão prosperando, estão tudo lá em cima, mas também tem ímpios que estão lá embaixo. O mundo gira para todos. O sol se levanta para todos. É isso que Jesus está nos ensinando. Mas lá em Mateus capítulo 5, um pouco antes, Jesus fala para todo cristão, verdadeiro adorador, fazer o quê? Orar por aqueles ímpios que vos maldizem, que os perseguem, que os odeiam. Ele fala para a gente amar os nossos inimigos. Para o quê? Para que nós sejamos o quê? Filhos de Deus. É isso que Jesus fala. Filhos do Pai que estás nos céus. Ou seja, os filhos são aqueles que obedecem à palavra de Deus, buscam ao Senhor. E aqueles que desobedecem, aqueles que não querem saber do Evangelho, que zombam do Evangelho, já estão o quê? Condenados, porque preferiram o pecado que habita em si do que o Deus que os salva, o liberta, os purifica, os santifica. Então, você tem que entender os dois lados, pessoal. Deus ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Então, continue buscando. Não veja, não fique olhando para o físico, para o biológico, para o que a pessoa possui. Não olhe para isso. Olhe para o seu Deus e Ele vai te abençoar na sua realidade. Ele tem poder para transformar a sua vida, transformar o seu negócio, a sua família, a sua casa. Ele tem poder suficiente para te abençoar e Ele promete isso. Continue buscando, adorando. Enquanto aos ímpios está destinado um destino terrível, olha só, é realmente muito tenso. E a gente pode confirmar isso na eternidade. Esse é o fim. Quando o Asaf ele cita aqui, eu entendi o fim deles. Não é o que estou vendo aqui, mas é o que está preparado para aqueles que buscam a Deus e está preparado para aqueles que buscam fazer a sua própria vontade. Olha só o que Apocalipse 21 fala. Esse aqui é um texto que você precisa entender, tá? E precisa entender muito claramente. Apocalipse 21, lá no final da Bíblia. Vamos lá. João ele fala que ele vê o novo céu e a nova terra. Poxa vida, olha só, Deus vai habitar com o seu povo, estarão com ele eternamente. E lá no céu não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, porque tudo se passou. O pecado será apagado, exterminado. Então o mal já era para aquelas pessoas que buscaram a Deus e creram no Senhor Jesus e entenderam o tamanho do amor dele por essas pessoas, por todos aqueles que o buscam, o adoram, o exaltam. Está aqui, olha o fim. Mas, ao mesmo tempo, no versículo 8, aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Então, isso daqui é muito tenso. O fim deles já demonstra tudo isso. E um dia, pessoal, você precisa entender, se aqui na Terra você está batalhando e lutando todos os dias, você precisa entender que a eternidade te espera com algo maravilhoso. Então, continue buscando, continue adorando. Deus é poderoso para transformar a sua realidade, no modo que você vive aí, para abrir os seus olhos, a sua mente, todas as áreas da sua vida. Mas entenda que a paz que você recebe é totalmente diferente do que o ímpio recebe. Sabe por quê?
Porque Jesus fala, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. E aquele que tem o Espírito Santo de Deus tem algo muito maior e mais valioso do que aquele que está no mundo. É isso, reflita sobre esse texto. Nos vemos no capítulo 29. Um grande abraço, Deus abençoe.